Oi, meu nome é Lavínia e esse é o terceiro episódio do Live na Gringa, onde eu conto mais sobre o meu intercâmbio nos Estados Unidos. Então hoje eu trouxe algumas diferenças para vocês da escola dos Estados Unidos para a escola do Brasil. E eu acho que uma das coisas que eu posso começar falando é que lá nos Estados Unidos o ano letivo começa na metade do ano, que no caso é normalmente em agosto ou setembro. Cada disciplina tem sua própria sala, então são os alunos que vão até os professores para ter a aula. Isso foi uma coisa que eu gostei muito, porque isso te dá a possibilidade de fazer mais amizades. Cada turma tem pessoas diferentes, né? O que facilitou muito a minha vida para fazer amizade, que nem comentei. Normalmente, quando a aula termina, é um alarme que toca para avisar que a aula acabou e você tem 5 minutos para chegar nessa próxima sala. Então, às vezes era tipo uma correria, porque eu tinha uma matéria que ficava no segundo andar, meu colégio era bem grande, ficava no segundo andar, e a outra sala ficava totalmente do lado oposto, no andar de baixo. Então, assim, era uma correria para conseguir chegar a tempo. E normalmente são 3 sinais. O sinal que dá quando a aula acabou, depois um sinal que é para avisar que falta 1 minuto para a próxima aula começar, e depois o sinal para avisar que todos têm que estar em sala já. Os schedules nunca mudam, pelo menos era assim na minha escola. Pode ser que em algumas outras escolas nos Estados Unidos seja diferente, mas normalmente esse é o padrão. Então você sempre tem as mesmas aulas, tipo todos os dias, segunda, quarta, sexta. Não muda o horário, é sempre a mesma coisa. Todos os dias, o mesmo horário das aulas. Lá nos Estados Unidos, normalmente as aulas começam de manhã e terminam à tarde. A minha, por exemplo, começava em torno das 8h30 e terminava só 2h30. A gente sempre almoçava no colégio e, inclusive, os lanches, eles são divididos em vários períodos, assim. Na minha escola eram 3 períodos, em algumas escolas são 2, então vai depender. Então o meu lanche era dividido em A, B e C, o meu almoço no caso, né? Cada um tem um lanche, assim. Vocês já devem ter visto em filmes que as notas nos Estados Unidos são através de letras e não de números. Isso realmente é verdade. A gente sempre fica torcendo para tirar um A positivo. O ensino médio lá é dividido em 4 anos. Então, na verdade, eles consideram o 9º ano como parte do ensino médio já. E eles são divididos também por nomes. No caso, são os freshmen, sophomores, juniors e seniors. E aqueles lockers de filme realmente existem. A combinação que a gente tem no início é difícil de fazer, pelo menos pra mim foi, e pelo que eu falei com os outros intercambistas, eles também acharam a mesma coisa. Mas depois que você pega jeito, aí fica tranquilo. Eu sempre tinha que deixar a minha mochila antes de começar as aulas nos lockers e pegar os materiais para as matérias. Então, normalmente eu pegava para as 3 primeiras aulas e depois eu mudava. Quase todos os professores das matérias lá são coaches de algum esporte, então eles são treinadores de algum esporte. A minha professora de matemática era coach do time de cross country. O meu professor de história era coach do time de futebol americano, então eles têm essa conexão também com os esportes. As aulas lá, as matérias são divididas por níveis, são 3 níveis: as aulas normais, os honors e as matérias APs. As matérias APs, que eu no caso tive 2, são realmente mais difíceis e eu sou a prova de que isso é verdade, porque normalmente quem tem essas matérias, eles têm essas matérias para conseguir créditos na faculdade. Realmente você tem que se dedicar mais se você quer ter essas matérias, e eles passam assim muito mais lição do que as outras normais. Lá nos Estados Unidos, os esportes são divididos por estações e temporadas.
Então, normalmente, um esporte costuma durar 3 meses, o que te dá a possibilidade de praticar vários esportes durante um ano letivo, né? Outra coisa é que eles realmente se dedicam muito ao esporte, e o esporte é muito valorizado lá. Isso foi uma coisa que eu achei sensacional e gostei muito, porque realmente foi uma experiência muito boa. Eles começam logo depois da aula e normalmente tem treino todos os dias da semana. Eu tinha treinos mais ou menos 3h30 todos os dias de semana, tipo de segunda a sexta e às vezes ainda sábado. A gente sempre tem jogos em vários lugares, inclusive em outras cidades, então às vezes nós temos que ir viajar com o time, o que é muito legal. Tem toda uma equipe assim de preparo, assim, toda uma equipe de treinadores para nos dar todo o suporte. Inclusive, até fisioterapeuta, meu time tinha uma equipe de fisioterapeuta que era maravilhoso. Então, sempre que a gente se machucava, eles já estavam lá para toda assistência. Os esportes são diversos e diferentes lá nos Estados Unidos. Eles vão desde boliche, lacrosse, até futebol americano e, sei lá, ginástica olímpica, que foi, inclusive, um dos que eu fiz. Todo mundo lá nos Estados Unidos tem uma aula que se chama SRT. E nesse momento todo mundo para ao mesmo tempo para ter 50 minutos de tempo para resolver todas as lições de casa, colocar tudo em dia, tipo, trabalho que você precisa fazer, exercício que você precisa resolver, tudo a gente usa para fazer nesse momento. E também, se você quiser resolver alguma coisa, não sei, preciso conversar com a diretora, esse é o momento que você tem para fazer isso. As pessoas não podem ficar saindo no meio das aulas, sabe? Então, se você tem alguma coisa para resolver, você tem que resolver nessa aula. E também essa aula serve, né, que nem eu comentei com vocês, para estudar. E outra coisa que eles dão para incentivar no estudo e tudo mais é um iPad. Depende da escola, eles podem dar computador também. Na minha eles davam um iPad, mas eu sei que na escola, por exemplo, a minha amiga dava um computador para poder fazer essas coisas durante seu ano escolar. Lá nos Estados Unidos a gente chama os professores através do sobrenome e na frente normalmente a gente coloca tipo senhor, senhora ou senhorita. Então normalmente é tipo senhora e sobrenome. E a maioria dessas coisas que eu acabei de falar são coisas que eu gostei muito lá dos Estados Unidos. Agora, teve uma coisa que me chocou em um nível que vocês não estão entendendo. Lá, além deles escrever tudo é lápis, fazer prova, tudo é lápis, ou lapiseira, quando eles usam a lapiseira, ao invés deles reutilizar, tipo, a lapiseira, pegar um novo grafite e colocar nela, não. Eles pegam a lapiseira inteira e jogam no lixo. Tipo, eles não têm grafite pra repor. Isso não faz sentido pra mim. Eles jogam a lapiseira inteira no lixo. E aí, me conte o que você mais gostou nesse vídeo. Deixe o like e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Espero vocês!